Nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Um texto bem conhecido, trata-se da tentação de Jesus. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Obrigado. A palavra de Deus em Mateus 4 nos diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Sentai-se. Tentação é um tema que todos nós conhecemos bem. Todos nós somos tentados, fomos e somos tentados. Inclusive, na oração que Jesus Cristo nos ensinou, lá em Mateus, no capítulo 6, nós aprendemos a orar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Interessante é que na oração que Jesus nos ensinou, na oração dominical, a oração do Senhor, Ele podia ter nos ensinado a orar nos livres da tentação, nos livres de tentações, mas não é isso que nós lemos ali. O que nós lemos é: não nos deixes cair em tentação. A tentação é própria. A carreira cristã não há crente que não seja tentado. Inclusive, Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, foi tentado. Você que está acompanhando, tem vindo à igreja, você sabe que na semana passada nós pregamos sobre o capítulo 3. O capítulo 3 mostra o batismo de Jesus, ali no término do capítulo. Então, Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele como em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em que me compraz. Ele sai daquele momento, digamos, espiritual, de glória, de alegria, de comunhão com o Pai. O
um momento de prazer, um momento de ouvir: esse é meu filho amado em que me comprazo, direto para o deserto, direto para a tentação, direto para a prova. Algumas coisas nos chamam a atenção no texto. Esse episódio é relatado pelos 3 evangelistas, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Há algumas diferenças na narração, mas os 3 mencionam durante a exposição. Talvez eu fale alguma coisa sobre os outros evangelhos, a forma como eles abordam. Mas aqui no Evangelho de Mateus, se você for pegar a sequência do texto, Jesus já estava no deserto. Onde que João pregava? Onde que João batizava? Deserto. E batizava em uma parte do Rio Jordão. E quando fala que ele foi levado pelo Espírito, ou impelido, é a linguagem que nós lemos lá no Evangelho de Marcos, para o deserto, foi o deserto mais profundo, digamos assim, a área mais desértica, a área mais isolada, a área menos habitada ainda, para estar sozinho. E como nós precisamos estar sozinhos, irmãos? Não necessariamente para sermos tentados, mas para refletirmos, para nos prepararmos, para assumirmos responsabilidades, para tomarmos decisões. Algumas decisões erradas que nós tomamos devem-se também ao fato de não separarmos um tempo para estarmos sozinhos, em oração, em jejum, com Deus. Ele estava sozinho, se preparando, depois de ter ouvido ali a sua missão, depois, um pouco antes de iniciar agora propriamente seu ministério, ele está no momento de retiro. E nesse momento ele é tentado pelo diabo. Observe bem, ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou ele foi impelido, como diz o evangelista Marcos, ou seja, uma força irresistível, uma vontade irresistível. Ele foi batizado, foi direto para esse deserto mais interior. Bem, aqui a gente já tem uma reflexão. Mesmo quando estamos em momento de íntima oração, momento íntimo de jejum, mesmo quando estamos na igreja, mesmo quando estamos adorando, mesmo quando estamos servindo a Deus, mesmo quando estamos em comunhão com Deus, mesmo quando estamos fazendo a vontade dEle, a vontade do Pai, ainda assim nós podemos ser tentados. Não foi o que aconteceu com Jesus? Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo no momento mais íntimo de comunhão com Deus, nós podemos ser tentados pelo diabo. Ser tentado, Deus, não é o problema. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. O pecado é cair em tentação. E essa experiência de Jesus vai nos revelar algumas coisas, algumas atitudes que nós temos que ter para também vencermos a tentação, a semelhança de Cristo. Afinal de contas, somos seus imitadores. Afinal de contas, Ele é o modelo, Ele é o varão perfeito, e é à medida dele que nós queremos crescer. Ele é o nosso referencial. Bem, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Bem, nenhum dos 3 evangelistas diz que Jesus orou, diz que Jesus jejuou, mas infere-se naturalmente que quem está nesse período jejuando está também em oração, em meditação da palavra de Deus. Ele estava naquele momento espiritual. Bem,
Evangelho de Mateus, que nós estamos lendo, ele fala que Jesus foi tentado depois de 40 dias. O Evangelho de Lucas diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Nós podemos entender que Jesus foi tentado, houve outras tentações, e essas foram as principais, ou as últimas, quando as suas forças estavam se exaurindo, o homem que era, a fome estava mais apertada, a solidão estava batendo mais ao seu coração, talvez dúvidas o assolasse, momentos de solidão, porque a solidão às vezes faz isso conosco. É bom a gente ter gente perto. Quando está sozinho, às vezes a gente se sente um pouco vulnerável, quando somos muito tempo sozinhos. E aí o diabo se aproximou e o tentou. Outra lição que nós temos aqui, irmãos, nós somos tentados nas nossas necessidades. Nós somos tentados nas nossas necessidades. O diabo é sagaz, ele é astuto, ele não veio tentar Jesus depois de um banquete. Ele não vem nos tentar com alimento depois de um rodízio, depois de estarmos com a nossa, estarmos bem saciados, de barriga cheia. Não, por quê? Porque isso não seria tentação. Isso não seria tentação. Ele vem tentar o Senhor Jesus justamente quando há uma necessidade. Ele está em grande fome. Depois de 40 dias teve fome. E, irmãos, ter fome em si não é a tentação. Ter fome em si não é um pecado. Ter fome é humano. Sentir a vontade de saciar essa fome, de matar esse desejo, de comer alguma coisa, também não é pecado. Também não é pecado. Isso também não é tentação. Mas em que consistiu de fato essa tentação de Jesus? Antes de prosseguirmos aqui, eu quero estabelecer um paralelo entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação do povo de Israel no deserto. Faço isso porque o próprio texto vai indicar essa realidade quando cita Deuteronômio, capítulo 8, especificamente o versículo 3, na resposta que Jesus dá: não só de pão viverá o homem. Bem, Israel foi tentado, foi provado, passou 40 anos no deserto. E o livro de Números nos dá conta de que isso foi para cada um dia que os espias estiveram ali espiando a terra prometida, eles voltaram, e excetuando os Caleb e Josué, a gente sabe que eles desanimaram o povo. Então foram 40 dias para cada ano. Há algumas outras situações que falam de 40 dias na Bíblia. Se você lembrar, Elias, depois de ter as suas forças restauradas pelo pão que o Senhor deu, ele caminhou durante 40 dias com a força daquele pão. Então o tempo aqui é um tempo simbólico. O deserto é também simbólico, é um lugar. O deserto é real lá, a mensagem é simbólica, ou seja, mostra o lugar de encontro com Deus, de provação, de experiência com Deus. Da mesma forma que Israel passou por aquele deserto, Deus está passando por um deserto. A diferença é que naquelas tentações, que o povo caiu, que o povo falhou, que Israel não foi aquilo para o qual Deus o chamou, Jesus venceu. Na verdade, é isso que ele faz. Ele supera as nossas quedas, ele vence os nossos pecados, para ser o nosso representante, para ser o segundo ladrão. A primeira tentação é uma tentação física, é uma tentação de pão, é a tentação da fome, é a necessidade do nosso corpo. E quando a gente coloca fome aqui, você pode pensar
em outras coisas que têm a ver com o seu próprio corpo, que é uma necessidade natural que você tem. E Jesus é tentado. Alguns comentaristas dizem que ali no deserto havia algumas pedras que no seu formato, no seu desenho, pareciam aqueles pães orientais. E então você tem a sua fome ali instigada. Olha, tem algo que te traz a lembrança. Quer ver um exemplo disso? Que instiga a fome? Você está aqui na igreja, suponhamos, isso já aconteceu, tá? Algumas vezes, está aqui na igreja, a escola dominical está se estendendo, e esse dia, que a escola dominical está se estendendo, é um dia de almoço na igreja. Enquanto você está aqui no templo, as irmãs estão lá na cozinha, fazendo aquele almoço apetitoso, e o cheiro, ele invade o templo, né? Ele vem como aquela fumacinha, né? E entra em pelas suas narinas, e a sua fome é aguçada, e você parece ficar com mais fome ainda, e não consegue mais prestar atenção na aula da escola dominical, não consegue mais fazer nada direito, porque você só pensa em comer, você só pensa naquele alimento que está sendo preparado, porque o cheiro aguçou o seu apetite. E a imagem também faz isso. O diabo chega, se aproxima e diz: se tu és filho de Deus. Ele fala isso nas duas tentações, nas duas primeiras tentações. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Essa é uma artimanha do diabo. Como enganador, como usurpador, ele quer colocar dúvidas naquilo que Deus afirma. Lembra-se, lá do Éden, Deus havia dito para Adão, para Eva: olha, vocês podem comer de todo o fruto da árvore do jardim, menos do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, vocês vão morrer. E aqui, como uma serpente astuta se aproxima de Eva, e qual a história que ela conta? Mas ela não é assim. Certamente não morrerás. Você apenas vai ser conhecedora do bem e do mal, com Deus, seus olhos vão se abrir, você vai estar num nível diferente, num nível superior. Deus tinha dado uma palavra, e o diabo vem e coloca dúvida nessa palavra. O batismo de Jesus, o que dizia a voz do céu? Você lembra? Você pode dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí o diabo vem, depois de 40 dias de jejum do Senhor Jesus com fome, ele não diz simplesmente come, ele diz: se tu és filho de Deus. Mas Deus não tinha afirmado que ele era, e ele não sabia disso, ele esteve a eternidade com o Pai. Mas o diabo quer colocar isso em dúvida, e é isso que ele faz conosco também. Deus nos faz promessas, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá a sua orientação, Deus nos dá a sua revelação, a Bíblia, a palavra de Deus, e Ele vem soprar nos nossos ouvidos, na nossa consciência: será que é bem assim? Será que as coisas são assim? E a nossa resposta, a nossa atitude tem que ser como a atitude de Jesus, tem que ser uma atitude firme, mas ela só será firme se nós tivermos a palavra de Deus. Se nós tivermos a palavra de Deus. Por 3 vezes, Jesus respondeu: está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus não podia, irmãos, mandar um raio do céu cair em cima do diabo. Ele não podia, com o sopro da sua boca, como diz depois o apóstolo Paulo, que Jesus vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca, fazer o diabo ir embora, né? Ele não podia estar
estalar o dedo e desapareça. Não podia, irmãos, fazer tudo isso. Mas ele não vence dessa maneira, porque ele queria nos ensinar também como vencer. Ele vence com a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso o homem vai viver. E qual a referência que ele cita? Deuteronômio 8:3, quando o povo do deserto teve fome e tentou Deus, e tentou o Senhor, e dizia para Moisés: Moisés, trouxeste-nos neste deserto para que morramos. Deus já tinha mandado 10 pragas, Deus tinha derrotado o Egito, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha feito milagres. E o povo não confia. Sabe por quê, irmãos? Só milagres não faz a gente crer. Só por tempos não faz a gente crer. Parece estar sempre se querendo mais. Uma fé viva, uma fé genuína, uma fé que se impõe, que vence a tentação, é uma fé alicerçada na palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, tudo que procede da boca de Deus. Disso o homem viverá. Mas a tentação é maior do que isso. Sabe por quê? Quando ele desafia Jesus, se tu és filho de Deus, tu és o Messias. O Messias vem para libertar. O Messias vem para tirar Israel da sua opressão. E parte da opressão do povo, da sua subjugação, incluía fome, incluía escassez. E uma das coisas que os falsos Messias ofereciam, e tentavam oferecer pelo menos, eram milagres. Eram milagres. Era dizer que podiam resolver os problemas. E aí é como se o diabo estivesse dizendo: olha, tem um povo lá com fome. Se você for um Messias que transforma pedras em pães, se você for um Messias que consegue dar pão a quem tem fome, porque o povo quer pão, você vai ter sucesso. E ele se nega a seguir o caminho do diabo, a palavra do diabo, mas segue o caminho do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Mas para isso a palavra tem que estar no nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra guardei, escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Na hora da tentação, irmãos, talvez você não consiga procurar referência bíblica. Talvez você não consiga lá digitar no Google um texto. Você tem que estar com um texto na sua cabeça, com um texto no seu coração, preparado para responder e dar a razão da sua fé. Mas o diabo eu também sei jogar esse jogo. Esse é mais palavras de Deus, eu também conheço. E ele leva Jesus até o pináculo do templo, o lugar mais alto. Parece que esse lugar seguro, esse lado do templo, dava por um vale de cedro. Então a queda era muito alta. Ali quando o sacerdote passava o período ali da madrugada, esperando o sol nascer para tocar a sua trombeta, anunciando o alvorecer de um novo dia. Então joga-se daí. Porque se você se jogar daí, e sobreviver, o povo vai crer em você, não precisa nem de ministério. É um Messias que voa. E teve um Messias, um falso Messias, não lembro agora o nome dele, a história nos dá conta de que ele disse que voaria e morreu tentando fazer isso. Então, por daí você vai sobreviver. O que ele faz para falar que está escrito? Ele está escrito. Ele cita o Salmo, que muito crente não tem problema nisso, tem aberto assim a geladeira, a estante, decorado. O Salmo 91. O Salmo 91, ele vai dizer assim, lá mais para o término, versículo
10 e 11, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, e teus pés não resvalem em nenhuma pedra. Só que a palavra, irmãos, de Deus na boca do diabo, não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo, porque é torcida, enganosa. O Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, tudo ele está no meu outro lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido, apenas com teus olhos verás o castigo dos ímpios. E sim, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem teus pés, não resvalem em nenhuma pedra. Não é um salmo de desconfiança, mas é um salmo de confiança em Deus. É um salmo de quem confia no Senhor. E agora ele quer colocar Jesus à prova, ele quer tentar Jesus. Aliás, é bom lembrar que a palavra tentar tem alguns sentidos. O sentido mais usual é o sentido de enganar, é o sentido de seduzir para o erro. É isso que o diabo está fazendo. Mas, aqui Jesus vai citar no texto, dessa passagem do povo pelo deserto, que ele diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Mara, o povo colocou Deus em prova, pedindo água, tentando Deus, provando Deus. Provar aqui tem um sentido, tentar aqui tem um sentido de pôr à prova, de testar. Você vai lembrar que Deus pôs à prova a Abraão. A palavra ali é a mesma palavra que é traduzida por tentar. Então, pôr à prova. Só que a gente não precisa colocar à prova Deus. A gente não testar Deus, não. E Jesus está dizendo exatamente isso. Não, eu não preciso testar Deus. Eu não preciso pular daqui para ver se ele vai me curar, me segurar. Eu lembro que quando eu era ainda adolescente, contou-se na igreja uma história, irmão que Deus protegia, que Deus livrava, e ele atravessou o presidente Vargas de olhos fechados. Isso não é fé, isso é provar a Deus, isso é duvidar de Deus. Deus vai livrar, nós não somos chamados a fazer, vamos dizer assim, polícia. Não é porque Deus vai livrar que eu vou me colocar em situação de risco. Eu não preciso disso para provar a minha fé. Eu não preciso disso para saber que Deus é Deus. Ele responde assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. E tem crente que parece que inconscientemente faz isso o tempo todo, né? Ele parece que tem um ditado aí popular que diz que Deus guarda as crianças, os bêbados, né? Não sei se os cegos, né? Os crianças e os bêbados, né? Porque eles fazem tantas besteiras, mas não sempre guardados. Eu lembrei de um desenho, para ser crente, que eu lembro, quem é da antiga vai lembrar, não precisa se denunciar, não. Que era o Mr. Magoo, que era aquele cego, né? Aí ele vinha, ele andava, tinha um precipício, tinha uma obra, daqui a pouco vinha um guindaste, precisando uma coisa, ele passava por cima, né? Ele nunca se machucava, nunca se feria, né? Mesmo indo para os lugares mais difíceis, sempre tinha ali algo que o livrava do problema, né? E tem crente que faz assim, não, crente cego, né? Está sempre querendo colocar Deus em prova. Nós não precisamos provar Deus, irmãos. Deus age no tempo certo, do jeito dele, da maneira dele. Essa é uma tentação de confiança, né? Da nossa confiança em Deus. Confie em Deus. Quando tudo estiver dizendo não, lembra do hino que a gente canta? A tua palavra diz sim. Quando tudo estiver dando errado, eu continuo escolhendo confiar no Senhor, mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo na hora da tentação. A última tentação a que Jesus é submetido, o diabo leva até um alto monte. E alguns dizem que a tentação aqui, ela se deu mais na mente de Jesus, né? Mesmo porque
Não há como de um monte você ver todas as glórias de todos os reinos da terra, por mais alto que seja esse monte. Mas o fato é que isso aconteceu na mente ou fora, a experiência não é menos real. O diabo disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Estava dizendo: olha, em suma, queria tirar Jesus do caminho que Deus tinha para ele. Qual o caminho? Era o caminho que levava à cruz, que levava à morte, que levava ao sacrifício, que levava a beber o cálice da ira de Deus até a última gota. Mas Jesus não se privou disso. Ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele não escolheu o atalho. Porque lá no final, o reino é dele. Em Apocalipse, quando é tocada a trombeta, diz assim: o poder e a glória e os reinos são do nosso Deus e do Cordeiro. O poder, a glória, a honra, tudo é do Senhor. E outra coisa, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é um estelionatário. Ele promete e não cumpre. Sabe por quê? Porque quem disse que ele tem os reinos da terra? Ele não tem nada. Ele não tem nem as chaves do inferno. Ele não tem nada. Tudo de Deus. O Senhor é a terra e o mundo, e os seus habitantes, os que habitam nele. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. O único Senhor é o nosso Senhor. A gente citou aqui na escola dominical aquele Shema de Israel, a oração: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só Deus é Deus. Mas ele propõe isso. Ele propõe também para a gente hoje um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo, mas nós precisamos dizer não, porque esse caminho ao final é caminho de morte, é caminho de engano. Não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho certo. E o caminho certo é o caminho estreito, é a porta estreita que leva à vida. Com isso, o texto diz: retira de Satanás, retira de Satanás. E esses que vieram anjos e o serviu. Ser servido por anjo na antiguidade significava também ter um grande banquete. A fome de Jesus foi saciada. Tudo que Jesus precisava, que nós precisamos, será saciado. Não cedendo às tentações, mas pela nossa santificação. Não pelo inimigo das nossas almas, mas por aquele que nos ama, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu vou lembrar aqui do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, lá no final, diz assim: o diabo se apartou até o momento oportuno. Por que eu estou recorrendo à narração de Lucas? Porque, irmãos, nem a tentação de Jesus foi pontual. Nem a tentação de Jesus foi assim, só uma vez. Ele foi tentado outras vezes durante o seu ministério. Uma delas foi quando Pedro tentou tirar Jesus do caminho da cruz, dizendo: Senhor, isso não te acontecerá. E Jesus responde como se estivesse respondendo a tentação. Lembra que Jesus respondeu a Pedro: retira-te para trás de mim, Satanás. Então não pense que vai haver um momento na sua vida, na sua trajetória cristã, que você vai chegar ao ápice, a um ponto, e você vai falar assim: não haverá mais tentações. Sempre haverá tentações. Por isso, nós somos instados, aconselhados a orar e vigiar. Aquele que está em pé, veja que não caia. E eu vou apelar agora também para o Evangelho de Marcos. Se você procurar lá em Marcos, capítulo 1, versículo 12, 13, você vai ver que esses 11 versículos de Mateus, que é a narrativa maior, lá em Marcos trata do assunto, mas Marcos já usa em 2 versículos.
Ele diz que depois do batismo foi Jesus impelido ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo. Ele estava com as feras, mas os anjos o seguiam. Esse é Marcos, eu estou resumindo, Marcos só fala isso. Mas ali a gente tem uma lição grande. Ele estava com as feras e os anjos o seguiam. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, irmãos. A gente pode estar no deserto, no meio da provação, no meio das feras, no meio do inimigo, no meio ali do combate acirrado, mas os anjos de Deus nos servem. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nós vemos assim: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí, se voltar um pouquinho para Hebreus 2, 16, 17, a gente vai ler assim: naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele conhece com os atores a dificuldade da tentação, porque ele passou por isso e ele nos socorre. Então, nós temos aqui que sempre teremos tentações, nós temos também um consolo, um conforto, uma esperança, uma energia a mais, que é o Senhor sempre conosco, nos socorrendo nas tentações. Você nunca estará sozinho. Jesus está contigo, te sustentando, te protegendo, te guardando, te sustentando no momento de tentação. E que você possa dizer, como ele, está escrito, está escrito, está escrito, porque nós temos uma palavra de Deus: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que Deus nos abençoe ricamente. E lembre-se, Ele está contigo. Ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados.